Olá, queridos estudantes, é com extrema satisfação, com muito entusiasmo, com muita felicidade que eu me apresento a vocês. Meu nome é David Silveira, sou professor de História, Geografia e Ensino Religioso e estarei com vocês ao longo de todo esse ano. Não só com vocês, também estarei com os professores de vocês, dando o maior apoio, dando a maior força para que o processo de ensino-aprendizagem tanto em História, como em Geografia, como em Ensino Religioso, aconteça da melhor forma. Para isso, nós estamos iniciando hoje o nosso PET, que é o nosso Plano de Estudo Tutorado, que consiste em aulas e também em atividades que serão fornecidas para vocês, para que vocês possam pesquisar, para que vocês possam aprofundar, para que venha a somar com as aulas que vocês rotineiramente, diariamente vão ter na escola. Tudo bem? Faz-se necessário de início fazer uma pequena justificativa quanto à relação da máscara. A gente sabe desse período de pandemia que é muito importante o uso dos equipamentos de proteção individual, como a máscara, o álcool em gel, só que assim, a sala onde eu estou aqui, ela está toda higienizada, tá? Além disso, a pessoa que está perto de mim aqui, ela está bem longe, ela está mais ou menos uns 5 metros de mim, tá, gente? Então, fazendo essa justificativa importante. Tudo bem? Então, gente, no que concerne, no que se refere ao estudo de História, a gente vai fazer uma referência muito importante aqui de início. Essa referência ela serve não só para a nossa aula de hoje, mas também para todo o ensino de História no decorrer do ano e para a nossa vida. Que é assim, gente. O ensino de História, ele serve para que você tenha fundamentos, para que você tenha condições, para que você tenha referências de interpretar o presente, tá? É muito bacana essa minha referência de início, porque às vezes a gente, às vezes por falta de informação, às vezes também porque a gente às vezes não compreende direito, às vezes a gente pensa, história é coisa passada, é coisa que não faz muita referência, é coisa muito antiga, e não é isso, tá, gente? História é para você compreender o presente, para que nós aprendamos com os erros e com os acertos do passado, para que a gente possa pensar o presente da melhor forma possível e projetar o futuro também. Então, todas as nossas aulas, não só de História, principalmente de História, Geografia também, Ensino Religioso, vai estar pautado dentro dessa ideia. Essa ideia de que a gente estuda o passado, a gente estuda conceitos que já foram formulados pelo conhecimento humano, para que nós possamos interpretar o presente da melhor forma possível. Tudo bem? Nesse sentido, vamos voltar mais ou menos uns 100 anos na história. Vamos lá para o Brasil República. Olha que bacana, República. Certamente vocês já ouviram falar nisso, gente? Então, em 1889, que a gente chama em história de século XIX, segunda metade do século XIX, ou final do século XIX, 1889 foi proclamada a República no nosso país, que basicamente consiste numa mudança de sistema de governo. Nós tínhamos uma monarquia e agora, a partir dessa data, passamos a ter uma república. Professor, Ana, diferencia isso para mim. Qual a diferença de monarquia para república? Gente, a república, ela trata da coisa pública. Então, em miúdos, república é uma diferença principal é que nós podemos escolher os nossos governantes por via direta ou por via indireta, mas sempre através do voto. Coisa que na monarquia não. Na monarquia nós tínhamos membros da monarquia, imperadores, que governavam o país de maneira totalitária, de maneira absolutista, de maneira centralizada. Ele manda. Na monarquia, um só manda. Apenas uma pessoa manda. Tá? E isso acaba enfraquecendo o processo democrático. Na República, não. Na República, o povo começa a ter participação política e decisiva na hora do voto. Então, isso é importante. Então, a proclamação da República, sob essa ótica, ela foi um marco muito importante na história do nosso país. Tá? E aí nós tivemos a proclamação da segunda Constituição do nosso país, que é a Constituição de 1891. Foi proclamada pelo Marechal Floriano Peixoto, que trata, basicamente, primeiro é importante dizer o que é Constituição. Constituição é o nosso livro de leis. São as leis que regem o funcionamento da sociedade.
né? E o que tinha nessa Constituição que a gente pode separar aqui de bacana? A gente tinha no primeiro aspecto, né? Nós tínhamos a separação dos poderes, né? Então nós temos, a partir da Constituição de 1891, nós temos os poderes executivo, né? Que hoje a gente pode entender como presidente, governador e prefeito. Foi também proclamado na época, também decidido na época, a ideia do poder legislativo, que são vereadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais, que legislam, que criam as leis. E tínhamos também um poder judiciário, que também foi criado na época, que é o poder que garante, de certa forma, a harmonia e a independência dos poderes. Então, esses três poderes, executivo, legislativo e judiciário, eles funcionam de forma independente e de maneira harmônica. Como assim harmônica? Um complementa o outro, né? No sistema de freios e contrafreios, né? Peso e contrapeso, né? Um cuidando do outro para que ninguém concentre o poder, entende? Para que a gente possa fazer uma referência como se fosse na nossa cidade, é como se um prefeito, por exemplo, quisesse fazer tudo do jeito que ele quer, por exemplo, né? E não é bem assim, né, gente? A gente sabe que tem que ouvir a sociedade, tem que ouvir os vereadores, tem que ouvir o que o Ministério Público fala, o que as leis falam. Então isso é uma conquista democrática muito grande que a República, a partir de 1889, e ratificada, confirmada na Constituição de 1891, trouxe para a gente. Tá? Uma outra questão importante. No início da República, de 1889 até 1894, nós vivemos uma época chamada de República da Espada, onde generais que cuidavam do poder. A partir de 1894 até 1930, nós tivemos o que nós chamamos aqui, do ponto de vista histórico, de República Oligárquica. Tá? Ou, o que seria essa política oligárquica? Oligarquia vem de governo de poucos. Poucas pessoas fazem parte do governo. Isso, quando eu me referi à ideia da monarquia, né, isso é prejudicial. Então, essa república oligárquica, essas pessoas que comandavam o país faziam parte de uma elite econômica, né? Eram grandes latifundiários, proprietários de terra, eram grandes fazendeiros, grandes coronéis. Essas pessoas tinham uma influência política muito grande, inclusive fazendo ainda um link com a própria Constituição de 1891, a questão do voto, né? A República, ela pressupõe isso, a participação cidadã por meio do voto. E aí tem um detalhe importante aqui, que o voto era para homens acima de 21 anos, para pessoas alfabetizadas, mas tinha um detalhe importante. O voto, ele não era secreto, tá? O voto, ele era aberto. Então, a pessoa tinha como saber em que um outro votou, porque ele tinha um comprovante daquilo. E é por causa disso que a gente faz referência ao nosso primeiro grande movimento, o nosso grande fato histórico da época, que vai confirmar aquela ideia que eu falei no início, que história serve para a gente refletir o presente, né? O primeiro grande movimento, gente, é o coronelismo e o voto de cabresto, tá? Como eu falei para vocês no início, essa república oligárquica, que vai até 1930, ela caracteriza-se por grandes elites econômicas no poder, e essas elites econômicas eram poucas pessoas que participavam do governo. Então a gente tinha, por exemplo, essa república oligárquica, que também é chamada de Velha República, que também é chamada de República Café com Leite, né? Ela caracteriza-se por grandes produtores de café, uma elite econômica, principalmente de São Paulo, da indústria cafeeira, e grandes produtores de leite e derivados de leite de Minas Gerais. Então nós tínhamos, em virtude disso, a ideia de café com leite, República Café com Leite, ou República Velha, ou República Oligárquica, tá? No seu livro pode ser que você veja todas essas denominações, mas vão todas nesse mesmo destino. Então, como é que funcionava o coronelismo? A República, gente, ela não mudou de maneira muito grande a realidade do nosso país. As pessoas continuavam vivendo com dificuldade, as pessoas continuavam sendo, na grande maioria, pessoas pobres, pessoas analfabetas, pessoas que precisavam do
fazendeiro precisavam do proprietário de terra para que elas pudessem ter um trabalho minimamente de sobrevivência. Entendeu? Então as pessoas dependiam muito. Então até o voto, na hora do voto, o que acontecia? Acontecia um movimento de que, olha, eu te ajudo, eu te coloco na minha fazenda para você trabalhar lá, tá? Eu te dou, eu matriculo o teu filho em uma escola, eu te dou uma ajuda e você vai lá e vota no candidato que eu quero. Então perceba como esse fato ele é muito contemporâneo. Ainda hoje nós ainda vivemos essa ideia de voto de cabresto, né? Claro que que bom que em uma proporção bem menor do que na época, mas essa ideia de receber favores que muitas vezes estão ligados à tua própria sobrevivência para que você possa votar em alguém, isso ainda é muito contemporâneo. Então esse voto de cabresto foi da época do final do século XIX, tá? Além disso, nós temos também o nosso querido Antônio Conselheiro, né, que é um personagem muito importante também dessa época, que faz parte das tensões sociais, das rebeliões da época. Né? Antônio Conselheiro, ele era um religioso, nascido em Quixeramobim, né, no nosso interior aqui do Ceará, nascido em 1830, ele liderou um movimento religioso, né, que tinha um cunho religioso e que tinha também um movimento de ser contra essa organização oligárquica republicana. Né? Em que consistia este movimento? Ele contestava, por exemplo, as precárias condições de vida de todas aquelas pessoas nordestinas. Ele contestava também a alta cobrança de impostos e ele também contestava algumas leis republicanas que iam de encontro, né, que eram contrárias à formação religiosa que o Antônio Conselheiro tinha. Por exemplo, nessa época, foi a época em que começou a ser implementado no nosso país a questão do casamento civil. Né? Então, o casamento civil ele é um casamento que ele não tem relação direta com a igreja. O casamento civil ele é um casamento que faz parte das leis do Estado laico. Né? Então, esse movimento do Antônio Conselheiro foi duramente massacrado pelo período republicano. Né? Ele tinha um povoado chamado povoado de Belo Monte, e aí numa guerra chamada Guerra de Canudos, esse movimento do Antônio Conselheiro foi duramente massacrado, exterminado, queimado. Né? Então é um movimento interessante que no seu livro didático, lá na unidade 1, você vai ler com mais propriedade. Temos também, gente, a revolta da vacina. Olha como é contemporâneo esse tema, para fechar aqui a nossa unidade, para fechar a nossa aula. Né? A revolta da vacina foi um movimento que nessa época, no início do século XX, mais precisamente em 1904, nós tivemos no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era uma cidade muito suja, sabe, gente? Não tinha saneamento básico, não tinham condições mínimas de higiene. Então, nessa época, foi implementado no Rio de Janeiro uma série de reformas estruturais. Uma série de reformas estruturais que consistiam em cuidar mais, por exemplo, de esgoto, né? Mudanças sanitárias. Né? Cuidavam mais de esgoto, de escoamento de água, sabe? O alargamento das ruas, né, a construção de prédios mais robustos, a construção de algumas moradias. Então esse período foi um período de muita mudança no Rio de Janeiro, inclusive do ponto de vista histórico, a gente chama isso de bota para baixo, né, porque na época muitas construções estavam sendo demolidas para a construção de outras. Então nessa época tinha um surto de tuberculose, de algumas doenças virais. E aí o governo obrigou, olha a palavra obrigar, a palavra obrigação ela vai ser muito contemporânea nesse aspecto. Então o governo obrigou as pessoas a se vacinarem. Só que essa ideia de obrigar, gente, ela mexe muito com a moral do ser humano, mexe muito com a própria personalidade do ser humano. Então as pessoas entravam na casa dos moradores para vacinar as pessoas. Né? Então isso criou uma série de movimentos contra a vacina. Então, ainda que, do ponto de vista da ciência, a vacina seja extremamente importante, mas a forma como você implementa as políticas, né, a forma como você implementa esse processo de vacinação, ele precisa ser muito bem instruído, ele precisa ser muito bem guiado, ele precisa ser muito bem orientado. Tudo bem, gente? Então, na atividade, vocês vão fazer todo esse estudo a respeito desses aspectos, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.